Muita gente sonha ficar rica, mas são poucos os que sabem como juntar e multiplicar dinheiro. Se você também não tem ideia por onde começar a criar a sua fortuna, veja este vídeo que resume o livro Do Mil ao Milhão e inclui estudos de caso e fórmulas para o ajudar a fazer os melhores investimentos e a acumular património. Mas você pode estar a pensar que lidar com dinheiro e investimentos é algo complicado demais. No entanto, Tiago Negro esmiuça tudo e torna o assunto compreensível, até mesmo para os marinheiros de primeira viagem. Segundo Negro, quando ele mesmo se iniciou no mercado financeiro, percebeu que a pessoa média, como eu e você, poderíamos investir mais e melhor. Ele diz: eu estudei tudo o que era possível e tirei mais de 6 certificações profissionais. Com isso em mãos, ingressei no mercado financeiro e tive contacto com quase 1000 investidores de sucesso, afirma ele no seu blog. Do mil ao milhão e os 3 pilares para alcançar a prosperidade financeira. Ninguém precisa ter vergonha de querer ser rico. Isso não tem nada a ver com ganância ou materialismo. Pelo contrário, essa busca pode ser crucial para ajudar você a ser mais equilibrado emocionalmente em diversos aspectos da sua vida. Assim, querer ficar rico é muito importante, mas não o suficiente para levá-lo para o seleto grupo dos milionários. Segundo o Negro, você deve conhecer e praticar 3 regras fundamentais que ele denomina de pilares para se atingir a prosperidade financeira. Esses 3 pilares são gastar bem, investir melhor, ganhar mais. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um desses pilares. Gastar bem. Gastar bem é ao mesmo tempo uma necessidade e um grande desafio para quem deseja acumular riqueza. Segundo o livro Do Mil ao Milhão, o brasileiro não está habituado a economizar com os olhos no futuro. Essa falta de hábitos de acumulação coloca o Brasil em uma posição desfavorável, atrás não apenas dos países mais desenvolvidos, mas de nações como Rússia, Colômbia, Chile, Índia e Argentina. Assim, se você quer gastar bem o seu dinheiro, precisará investir em uma profunda mudança de hábitos e na forma como se relaciona com o dinheiro. Ou seja, isso exige disciplina, comprometimento, estudo e um novo jeito de pensar. Uma vez bem resolvido em relação ao dinheiro, você poderá usufruir de coisas e de bens muito além do estritamente essencial para a sua sobrevivência. Ou seja, o seu dia a dia será mais prazeroso e, além disso, haverá espaço para novas experiências, hobbies e lugares. Os riscos das especulações. No livro Do Mil ao Milhão, o autor alerta para o que ele chama de especulação ingênua. Ou seja, no mercado financeiro existem os especuladores profissionais, onde os especialistas contam com ferramentas apropriadas capazes de aumentar a agilidade de suas decisões e controlar os riscos que correm. O mesmo não se dá com aqueles que especulam por puro desconhecimento. É fundamental identificar qual é exatamente o seu perfil e, com base nessa avaliação, determinar os passos que devem ser tomados para tornar-se rapidamente um verdadeiro investidor. O que é essencial? Para gastar bem, você precisa aprender a identificar corretamente quais são os seus gastos essenciais. Trata-se daqueles que não podem ser cortados e ou reduzidos de uma hora para a outra. No entanto, isso não significa que esses gastos não possam nunca sair da categoria dos essenciais. Pelo contrário, com uma boa análise é possível sim mudar essa realidade, garante o autor. Para ter sucesso no seu plano de gastar bem o seu dinheiro, o livro Do Mil ao Milhão recomenda o uso de planilhas de orçamentos. Elas dão uma visão geral da sua situação e, inclusive, funcionam como um termómetro e mostram claramente quando você começa a sair dos trilhos. Por exemplo, aqueles gastos pequenos como a parcela do novo smartphone, os jantares fora de casa, etc. Quando somadas, impactam no orçamento mensal. Por isso, não despreze essas despesas, porque são elas que podem lhe manter no vermelho e longe do sonho de ficar rico. Enfim, se você quer juntar dinheiro, precisa primeiro gastar menos do que ganha e ajustar as suas finanças pessoais. Investir melhor. Não adianta salvar dinheiro no final do mês, mas não saber exatamente o que fazer para multiplicá-lo. De acordo com o livro Do Mil ao Milhão, a maioria dos iniciantes em investimentos cometem o mesmo erro: pensar apenas no rendimento. Quando o rendimento é o único foco e ele não é o esperado, as pessoas tendem a desistir da aplicação. Para o autor, é um jeito equivocado de lidar com o dinheiro, ou seja, segundo ele, apenas as projeções são capazes de demonstrar quão satisfatório pode ser um rendimento. Mas fazer projeção realista não é tarefa fácil para toda a gente. Tem gente que não sabe nem por onde começar e, por desconhecimento, muitos investidores de primeira viagem perdem boas oportunidades. Então, a recomendação do autor é simples.
Ao avaliar as suas aplicações, compare-as com as demais disponíveis e avalie qual é a mais vantajosa para si de acordo com o prémio oferecido. Onde estão os melhores investimentos? A todo momento recebemos informações que podem interferir nas tomadas de decisões. Muitas delas podem nos levar a escolhas erradas. Assim, o livro do 1000 ao milhão afirma que um dos mais importantes fatores para o sucesso nos seus investimentos é a habilidade de discernir entre ruídos e sinais. De acordo com o autor, em grupo as pessoas tendem a replicar o comportamento dos seus pares. Isso facilita que elas sejam influenciadas por dicas de amigos que não são especialistas e por notícias descontextualizadas. Estes são os ruídos. Assim, o ideal é ficar atento apenas aos sinais, isto é, analisar a solidez de uma organização, avaliar a sua saúde financeira e conferir as projeções, visando identificar quais situações devem ser consideradas de alto e baixo risco. Ganhar mais. Segundo o livro do 1000 ao milhão, o sistema capitalista funciona assim. Os meios de produção, burguesia, apropriam-se dos excedentes produzidos pela classe trabalhadora que sobrevive mediante a venda de sua própria força de trabalho, recebendo em troca um salário. Para o autor, você precisa entender isso, para identificar os mecanismos que podem gerar oportunidades para elevar a sua renda. Mas, Nigro alerta que não é o esforço que assegura o aumento do salário, mas os resultados, em termos financeiros, que cada trabalhador gera para o seu patrão, que é dono dos meios de produção, aproveitando melhor o seu tempo. O seu tempo pode ser melhor aproveitado. Se você entender que uma hora de trabalho não representa de modo algum o resultado da simples divisão de uma jornada de trabalho, por exemplo, se o seu salário mensal for de 1000 para 21 dias de efetivo exercício, você concluirá que recebe 5,40 por hora. Todavia, se você executa as suas tarefas dentro de 30 horas e não 44 horas semanais, o valor da sua hora será de 7,90. Não conta ao seu chefe. A dica é negociar com uma empresa uma remuneração baseada no desempenho e não no tempo que você fica na empresa. Isso lhe dará mais liberdade e melhores condições de desenvolver o seu potencial. O acréscimo de tempo livre em sua rotina pode ser preenchido em aprender coisas novas, diminuir o stress associado à sua jornada de trabalho e priorizar as atividades mais relevantes, tornando-se mais focado e produtivo. Ao concretizar a sua reivindicação, não mencione motivos pessoais, pois você estará tirando o foco do ganho de produtividade que a empresa poderá ter. Quando conquistar o benefício, esforce-se por utilizá-lo com a máxima racionalidade. Para o autor, antes de qualquer movimento, você deve aprender a ouvir. Se o chefe propor uma atividade, permita que ele determine, e não você, o prazo de entrega. Se você considera que a tarefa em questão pode ser terminada em 2 dias e se o chefe lhe conceder 4, surpreenda-o com o resultado antecipado. Esse princípio deve ser aplicado, segundo Nigro, em diferentes aspectos do mundo empresarial, não apenas em relação aos prazos. Com efeito, sempre que você faz o primeiro movimento, abre mão da oportunidade de aprender o que se passa na cabeça dos seus interlocutores. E para terminar, 2 frases de Nigro. Quando você está junto de gigantes, naturalmente você engrandece. E um dos melhores investimentos que você pode fazer como pessoa é desenvolver um ambiente com pessoas fora de série. Se você fecha a porta para os erros, automaticamente fecha também para os acertos. O fracasso é uma bênção. Ele sempre ilumina o caminho que não deve ser seguido. Bem pessoal, espero que tenham gostado das dicas deste vídeo. Um forte abraço, até à próxima.